Uma boa noite a todos os irmãos. Neste momento, meus irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, vamos serenar nossos pensamentos, acalmar nosso coração e vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior. Neste momento, vamos agradecer ao nosso Pai a este dia maravilhoso. Vamos agradecer a mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Vamos agradecer ao nosso lar, à nossa família, ao nosso pão de cada dia. Vamos agradecer também a essa possibilidade que estamos tendo de nos reunir, a esta ferramenta que nos dias de hoje está sendo tão bem empregada. Que todos nós, durante este período de estudo, estaremos cada vez mais fortalecidos com a palavra do Cristo. Muito obrigada, meu Pai, que assim seja. O Evangelho de hoje é do capítulo 12, itens 5 a 6, os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos? Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo invisível e do mundo visível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática para o perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado aos bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos tira-se pelo menos todo pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos seus procedimentos, ele se irrita, e é então ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aqueles que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas
são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve ter a indulgência e a benevolência para com os inimigos encarnados, deve-se tê-la igualmente para aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens, sombras de inimigos, perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio. Quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas o efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de construir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai os vossos inimigos" não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Meus queridos irmãos, o codificador, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Os Inimigos Desencarnados, que se pode ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados, e que os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade por meio das obsessões e subjugações, das quais tantas pessoas estão expostas e que representam algumas das provas da vida. Verifica-se, portanto, que em nossas diferentes existências corpóreas, deparamos-nos com diversas e variadas pessoas que, por questões do presente ou do passado, nos levam a sentimentos variados de antipatia, inimizade, aversão mais ou menos intensos, e é sem dúvida a misericórdia divina que nos possibilita, através das diversas reencarnações e em conformidade com o plano encarnatório adequado, pelo exercício do livre-arbítrio, resgatarmos nossas dívidas e solucionarmos as pendências ainda existentes, a fim de progredirmos em nossa marcha de aperfeiçoamento espiritual. Porém, mesmo ao cristão de boa fé, convicto da força das palavras do Cristo, no encontro íntimo de sua consciência, pergunta-se: como dedicar amor àquele que nos fez mal? Como é possível esquecer as ofensas sofridas de nossos inimigos como se elas nunca tivessem ocorrido?
como a luz da lei divina da conservação, amar nossos inimigos, sabendo que eles podem nos ofender novamente e até mesmo colocar nossa vida em risco? É possível aprender a amar aqueles de quem não temos simpatia? Estes e outros tantos questionamentos semelhantes surgem e desafiam ainda hoje o pensamento humano, mesmo daquelas pessoas mais fiéis aos ensinamentos de Jesus. Da mesma forma, o espírita não está a salvo de tais indagações, nem de dúvidas e angústias sobre o correto proceder nos atos da vida. O Espiritismo nos traz para compreender o amar aos inimigos neste momento, o sentido que Kardec, com sua simplicidade e clareza, que marcam sua obra, nos ensina que amar nossos inimigos é não ter contra eles nenhum rancor nem desejo de vingança, é perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em lugar do mal, é alegrar-nos em vez de aborrecer-nos com o bem que lhes acontece, é socorrê-los em caso de necessidade, é abster-nos por palavras e atitudes de tudo que possa prejudicá-los, é, enfim, pagar-lhes o bem pelo mal, sem intenção de humilhá-los. Quem assim fizer, preenche as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Enfim, amar nossos inimigos não é nada mais do que cumprir o mandamento cristão de amar ao próximo como a si mesmo, pagando-lhe o mal que nos foi feito com o bem que desejamos a nós, para assim encerrarmos o ciclo de ódio e das ofensas e evidenciar que o amor é o caminho para que nos leva mais próximos de Deus. Percebe-se como explicita o codificador, o amor a que se refere o Cristo não é aquele baseado unicamente no sentimento sublime de amar, de bem-querer, com afeto e carinho. Esse mais difícil e próprio dos espíritos mais aperfeiçoados. O que busca promover Jesus é a prática do amor por meio de atos de bondade, os quais são passíveis de serem realizados a partir de decisões racionais, em prol do próximo e especialmente de vossos inimigos. Com efeito, amar com sentimento divino não deriva de uma simples decisão. Não escolhemos simplesmente amar ou não amar uma pessoa. Amor, nessa acepção, deriva da própria alma e demanda aprendizado por meio de diferentes vivências, o que quase sempre não é possível fazê-lo em uma única encarnação, à exceção do amor maternal, paternal, filial, proporcionados por Deus justamente para que possamos aprender a amar. Mas o amor a que se refere Kardec ao interpretar o mandamento de Jesus
é o amor materializado nos atos, no agir, no pensar, no querer, ou seja, das nossas experiências enquanto humanos. Este sim pode derivar de deliberações racionais que tomamos para o nosso próprio bem e do próximo. Nesse sentido, é perfeitamente possível não sentirmos amor por alguém que nos fez mal, porém, por uma decisão racional baseada em preceitos morais e no amor a Deus, querermos bem a essa pessoa é fazer-lhe o bem. Por óbvio, não é algo tão simples. Entretanto, o amor, por esta acepção, é algo que pode e deve ser exercitado por nós, a depender de querermos ou não. O importante é decidir, no nosso íntimo, fazer o bem, a perdoar, a ajudar, o que nos colocará sobre um estado psíquico espiritual que permitirá exercitar, por meio da vivência prática, o bem e a caridade, de forma que assim estaremos amando ao próximo e prontos para amar também aos nossos inimigos. Em um primeiro momento, parece simples entendermos que é importante perdoar as ofensas que nos são dirigidas e que este seria o passo decisivo para amarmos nossos inimigos. Mas afinal, o que é perdoar e por que é tão difícil fazê-lo? Esquecer o ocorrido é perdoar? Não querer o mal a quem nos ofende é perdoar? Querer o bem ao inimigo é perdoar? Estas questões nos demonstram que não é tão simples definir o perdão, muito menos saber se realmente em nosso íntimo perdoamos ou não determinada pessoa que nos fez mal em dado momento. Perdoar, neste sentido, é o ato de doar, entregar, dar algo a outrem, mas de forma integral, completa, relacionando-se com a ideia de absolvição total de alguém, o que evidencia que a palavra perdão, desde sua origem, está intimamente ligada com a concepção de caridade. De fato, perdoar alguém pela prática de algum mal, absolvendo integralmente, constitui uma das as essências da caridade. Como nos esclarecem os espíritos superiores diante da questão 866 de O Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Dando continuidade às reflexões e lançando o olhar aos questionamentos acima expostos, parece-nos importante entendermos que perdoar não é esquecer a ofensa, pois olvidar de algo em nossa vida corpórea está relacionado com nossas faculdades mentais, ou seja, com uma boa ou má memória, mas dependendo do simples querer ou não querer. É fato que os acontecimentos
que nos atingem emocionalmente ficam mais fortemente gravados em nossa memória, de modo que o esquecimento, nestes casos, depende muito mais da superação dos fatos do que nos toca o emocional e que, propriamente dito, das nossas faculdades emocionais. Em verdade, o esquecimento que nos aproxima das leis divinas é aquele que deriva do perdão, ou seja, ocorre após o ato de perdoar, o que não significa imediatamente, mas por meio de um processo em que primeiro aprende-se a perdoar as ofensas, para depois, encontrando-se completamente superadas as ofensas, ser o indivíduo capaz de esquecê-las como se nunca tivesse existido. Este é o processo construtivo da misericórdia para com os nossos inimigos, como nos legou Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ao elucidar a misericórdia que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecer sem perdoar não é virtude, mas sim um indicativo de algum distúrbio da memória. Perdoar sem esquecer a ofensa, por outro lado, é sim uma virtude e o caminho mais seguro para alcançar o esquecimento misericordioso. Aquele que não está ligado ao fato em si, à ofensa como realidade vivenciada, a qual nem se recomenda ser realmente esquecida, mas sim como esquecimento, num sentido de superação do mal que nos foi feito, o qual não deve ser revivido, realimentado, ressentido, apenas lembrado como um instrumento, uma prova ou uma expiação que nos proporciona encontrar uma solução construtora de nossa evolução espiritual. Em outras palavras, esquecer o mal sofrido que ocorre do perdão é diferente de esquecer o fato ocorrido, que nada mais é do que uma experiência importante para o nosso progresso como ser eterno e, no mais das vezes, não necessita ser esquecido. Da mesma forma, não querer o mal ao ofensor não é perdoar, mas faz parte do processo que leva ao perdão, pois não há como perdoar alguém lhe desejando mal. Perdão é ato de amor, logo, não há de não querer o mal ao seu ofensor, para que se consiga perdoá-lo verdadeiramente. Por outro lado, querer bem ao ofensor não é por si só perdoar, mas quase sempre ocorre do perdão, tal como o esquecimento. Eis que é muito difícil, se não impossível, querer bem a alguém com sinceridade quando se guarda mágoas e ressentimentos. Nestes casos, a indiferença acaba por ser a tônica, o que também não é compatível com o perdão. Querer bem, em regra, é consequência do perdão concedido, encontrando-se o espírito desarmado das armadilhas do ego ferido e pronto para amar sem obstáculos.
Allan Kardec ressalta, no entanto, que o perdão verdadeiro é aquele incondicionado, com o que devemos concordar. Condicionar o perdão a uma ação, a um comportamento, a uma conduta daquela que ofendeu não é perdoar. É senão humilhar, diminuir e colocar o desafeto como o único culpado, invertendo a responsabilidade pela decisão, de modo que o perdão passaria a depender dele, o ofensor, e não de quem foi ofendido e deve perdoar a ofensa. O perdão incondicional é o único compatível com os ensinamentos do Cristo, porque perdoar é ato de amor, e amor não está condicionado a algo, ao contrário, é livre e libertador, sem limites, sem balizas. Com efeito, o ato de perdoar tem o condão de libertar a alma, e não só daquele que é perdoado, o qual se livra dos grilhões da culpa, quando a sente, ou ao menos vivencia a experiência nobre do perdão em seu favor, mas principalmente e especialmente daquele que perdoa, cujo espírito está livre de qualquer sentimento negativo e estará pronto para seguir em sua marcha de progresso e evolução. Neste sentido, o perdão é inegavelmente um ato de extrema caridade que reconforta o perdoado e ilumina aquele que perdoa. Aspecto importante a ser destacado ainda é o de que o perdão, como todo ato que parte do coração do homem, como ser espiritual, pode e deve ser aprendido, exercitado durante as diferentes vivências do plano corpóreo, tornando-se hábito que, burilado por meio dos valores morais mais nobres, transforma-se em sentimento, incorporado ao espírito como patrimônio moral perpétuo e inviolável. O caminho nos foi legado pelo Cristo e a nós ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o processo de refletir sobre o que Deus espera de nós, o perdão ou a manutenção das dores e das mágoas, sobre o que gostaríamos de receber se estivéssemos no lugar do ofensor, o perdão ou o ressentimento das dores? Perdoar, por conseguinte, é uma resolução do coração que nasce do espírito, uma decisão no sentido de superar as mágoas, as dores, as feridas e sacudir a poeira, jogando para fora todas as sujeiras e entulhos da alma, a fim de reconstruir um caminho, um novo amanhã, baseado no amor e na misericórdia ao próximo. Os ensinamentos do Cristo nos mostram que o amor, em suas manifestações sublimes, em forma de perdão e caridade, é o verdadeiro transformador da alma, que nos possibilita ver e compreender nossos inimigos como irmãos e nossos problemas e sofrimentos como degraus de uma divina escada que nos permite a elevação do espírito em rumo da perfeição possível à nossa condição humana.
Amar ao próximo e aos nossos inimigos é, portanto, uma escolha íntima, e o Espiritismo nos chama ainda hoje, pavimentando desde já o caminho da construção na alma do amor sublime e divino a que estamos todos destinados. Não é simples e sem dificuldades este caminho, mas cabe a nós, espíritas, elevarmos nossos pensamentos às esferas superiores, com humildade, com devoção a Deus e empregarmos o amor como bálsamo do bem e da caridade para com o próximo. Que assim seja, meus irmãos. Meus queridos irmãos, neste momento, vamos agradecer por todas essas palavras de ensinamento, pelas reflexões do nosso grande amigo e mestre Allan Kardec, nosso amado codificador, que por muito tempo se debruçou em seus estudos para deixar-nos a doutrina da libertação. Muito obrigada, meu Pai, por este momento. Meus queridos irmãos, neste momento, vamos manter nossos pensamentos conectados para que a luz divina esteja nos irradiando, nos intuindo, nos iluminando a todos os lares, a todos os lares da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que neste momento um feixe de luz, trazendo bênçãos, trazendo entendimento, o amor e a paz, esteja chegando em todos os lares, principalmente naqueles lares mais necessitados. Que onde houver desespero, onde houver tristeza, que todos esses irmãos sejam amparados. Que leve toda a paz, toda a tranquilidade, o entendimento aos hospitais, nos presídios, nos albergues, nos asilos, que estes lugares sejam todos amparados, que todos os profissionais de saúde também recebam uma especial iluminação, aos pesquisadores que estão dia após dia trabalhando nos laboratórios, buscando alternativas para melhorar a saúde, que eles sejam iluminados, intuídos pelas equipes de espíritos superiores, e que eles não se sintam derrotados. Neste momento, que as águas existentes em nossos lares sejam fluidificadas e transformadas no remédio necessário. Que a partir do momento em que os irmãos utilizarem estas águas, seus corpos sejam fluidificados, abençoados
que todos os seus centros de força sejam transmutados e curados de todos os males. Que assim seja, meus irmãos.